Pedimos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço e o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu. Olá, boa noite. É um prazer estar convosco de novo. Nós estamos juntos virtualmente, mas espiritualmente estamos sempre presentes. De maneira que agora, neste momento, nós vamos deixar-vos com o grupo de louvor. De seguida, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Até já. Salvos pela graça, cheios do seu amor. Olhando em meu redor, vejo que nada mudou, pois sei que nunca falharás. Espero pelo teu poder, milagre acontecer, pois sei que nunca falharás. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. A noite passará, tua palavra se cumprirá, e de coração te louvarei. Suficiente és para mim, pois teu amor não tem fim. De coração te louvarei. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos
Farás o mesmo outra vez. Vi-te mover montanhas. E creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade. E creio que farás o mesmo outra vez. Vi-te mover montanhas. E creio que farás o mesmo outra vez. Trouxeste paz na tempestade. E creio que farás o mesmo outra vez. Farás o mesmo outra vez. Farás o mesmo outra vez. Farás o mesmo. Farás o mesmo outra vez. Tu farás. Farás o mesmo outra vez. Tu farás. Farás o mesmo outra vez. Tu farás o mesmo outra vez. Tu farás o mesmo outra vez. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. Tu nunca falharás. Vamos todos cantar aí em casa. Te mover montanhas. E creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade. E creio que farás o mesmo outra vez. Vi-te mover montanhas. E creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade. E creio que farás o mesmo outra vez. Vi-te mover montanhas. E creio que farás o mesmo outra vez. Trouxeste paz na tempestade. E creio que farás o mesmo outra vez. Vi-te mover montanhas. E creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade. E creio que farás o mesmo outra vez. 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 E é porque Ele faz sempre o mesmo outra vez que eu desafio-os a vocês aí em casa a abrirem em Jó. Jó diz-nos que eu
queria-vos contar a história, mas eu acho que a história não é o mais importante, mas sim o conteúdo que está lá escrito. A história é um resumo, talvez. Queria-vos desafiar então a ler os 2 capítulos primeiros e depois um pouco mais no final de Jó, em que diz que Deus, isto é no Antigo Testamento, já está no Antigo Testamento, então Deus ordenou que Satanás pudesse tocar em tudo o que lhe pertencia, até mesmo na família. E foi o que aconteceu. Jó perdeu tudo, a riqueza que ele tinha, era um homem rico, sábio, ele perdeu tudo, os filhos, tudo. E a esposa mesmo assim dizia-lhe: porquê que não acreditas nesse Deus? E é por isso mesmo que ele acreditou neste Deus, porque ele é capaz de mover montanhas sem que elas saibam. E isso está escrito talvez em Mateus, também diz isso. Que ele é capaz de mover montanhas sem que as montanhas saibam que as moveu, né? Então Jó diz-nos que ele nunca desistiu e nunca culpou a Deus daquele sofrimento todo. E no final da sua vida, o mais importante disto tudo foi que Deus deu o dobro a Jó. Deu-lhe o dobro que tinha, dobro de filhos, dobro de gado, o dobro do seu pasto, das suas terras. E o que nós estamos a passar hoje, irmãos, eu queria-vos mesmo dizer, é uma coisa mínima aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, isto é como se fosse uma formiguinha a andar pelo chão. E nós às vezes conseguimos a ver, não é? Então eu peço-vos mesmo que vocês nunca culpem Deus destas desgraças, porque Ele é o que nos suporta, Ele é a base de tudo. Ele é a base da nossa vida, Ele é a base do nosso ser. E é por isso que eu queria mesmo dizer-vos que nós devemos ser como Jó. Termos a fé de Jó. Entregar-lhe a nossa vida a Deus. Entregar a nossa vida a Deus acho que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Por isso hoje de manhã não saiam já deste vídeo. Vamos ter agora os nossos pastores a falarem. E obrigado por terem assistido. E não se esqueçam, vamos ser Jó. Mesmo nas piores coisas que nós podemos ter, as piores situações, Ele está connosco. É o único que nos alimenta. Na Bíblia está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. Por isso mesmo, vamos ser como Jó e alimentar-nos de toda a palavra que está escrita na Bíblia. Não basta saber histórias, nem decorá-las, isso é o de menos. Mas ler palavra a palavra, fazer sentido para a nossa vida, é o mais importante. Obrigado. Obrigado ao Grupo de Louvor. Vamos então ouvir a Palavra de Deus e eu gostava de partilhar convosco um assunto que me é muito importante, tem a ver com a oração, mas a oração e expectativas. No sentido de que eu tenho expectativas porque oro e já passamos a explicar. Então, as minhas expectativas baseiam-se nas minhas orações a Deus. Se eu oro, tenho expectativas. Se não oro, não tenho expectativas. Então é nesse sentido que eu vou também basear este tema, este assunto que vamos desenvolver aqui ao longo desta mensagem. Em Marcos, no capítulo 11, nos versículos 22 a 24, diz assim: Jesus respondeu, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-las-eis.
E quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os vossos pecados. Mas se vocês não perdoarem também, o vosso Pai que está nos céus não perdoará os vossos pecados. E outras versões, no sentido do versículo 24, quando diz: por isso vos digo, todas as coisas que pedirdes orando, crede que as recebereis e tê-las-eis. Outras versões diz: crede que as recebeste e serão vossas. Portanto, vamos que a mim cai-me bem, ou soa-me bem, neste sentido daquilo que eu entendo da fé, quando nós oramos: crê que recebeste na hora e será teu e tê-lo-ás. Penso que isto reflete-se em muitos homens da Bíblia, em muitos homens com experiências fantásticas com Deus, o caso de Abraão, de Moisés, de Paulo, Jesus. Então nós encontramos estas expressões de que esta expressão cai-lhes bem quando eles oravam. Elias, outro exemplo, quando eles oravam, eles acreditavam que receberam na altura em que oraram. Então é sobre este assunto que eu gostava de continuar a desenvolver este assunto, que acho extremamente importante para os momentos em que nós estamos a viver hoje. Assim, a minha expectativa baseia-se no facto de que quando eu oro a Deus, Deus promete ouvir e responder a minha oração. Então, a minha expectativa baseia-se no facto de que quando eu oro, eu tenho a convicção de que Deus me ouviu e de que Deus responde. Ora, isto tem N resultados. Em primeiro lugar, tem um resultado de paz dentro de mim, porque eu sei que Deus ouviu e sei que Ele está no controle. E por outro lado, eu estou certo de que Deus se encarrega de criar a resposta, de trabalhar a resposta, como vamos ver mais adiante, trabalhar a resposta para aquilo que eu orei, de acordo, obviamente, com a palavra de Deus, de acordo com a sua vontade. Então, seja qual for o problema e o seu tamanho, conforme algumas versões dizem aqui, desde as coisas pequenas até às maiores montanhas, desde as montanhas mais pequenas até às maiores montanhas, tu deves pedir, e quando pedes, crê que recebeste e será teu. Então, quando estamos a falar de montanhas, aqui estamos a falar de obstáculos a ultrapassar, mas estamos a falar de ousadia também, de que, como diz Hebreus, quando nos aproximamos do lugar santo, devemos ter ousadia para pedir a Deus aquilo que por direito nós temos, segundo a palavra de Deus. Temos direito à cura, temos direito à nossa libertação, à provisão das necessidades, seja aquilo que for. Então, nós devemos ter essa ousadia de pedir desde o pequeno até ao grande, diz-nos a palavra de Deus. Então, como disse, várias pessoas que nós já aqui mencionamos tiveram a ousadia de pedir desde o pequeno até ao grande, e Deus concedeu-lhe. Eles receberam na hora em que eles oraram, porque eles tinham expectativa, porque eles tinham a certeza de que Deus tinha ouvido as suas orações, que Deus ouviu quando eles oraram. E Deus começou a trabalhar a resposta para a vida deles. Quando Daniel, e vamos falar bastante sobre Daniel, porque é a pessoa que, com um exemplo aqui, de facto, se encaixa muito bem para explicar isto, desta mensagem, que a expectativa baseia-se na oração que nós acreditamos que Deus ouviu. Então, quando Daniel, na condição de cativo, escravo, não se conformou com as mudanças drásticas que alteraram toda a sua vida e a vida da sua nação, mas ele procurou saber o sentido com Deus, procurou saber diante de Deus o sentido de tudo aquilo que estava a acontecer com ele e com toda a nação. Isto é fantástico, é uma pessoa que se preocupa com ele, mas preocupa-se com ele num contexto em que está implícita a nação. E como vamos ver, não só a nação dele, mas a nação para onde ele vai cativo. Então a oração, em primeiro lugar, muda-me a mim. Nesta perspectiva, independentemente da situação que estava a viver, Daniel conseguiu definir um caminho que lhe permitia ter a liberdade interior que nunca devemos deixar que seja posta em causa. Daniel, no capítulo 1, versículos 7 a 9, diz que o chefe dos oficiais deu nomes ao rei
para ficarem junto do rei, homens sábios, capazes de aprenderem, pessoas perspicazes, pessoas que seriam capazes de aprender as excelências que o rei exigia. E neste caso, Daniel e os seus amigos foram escolhidos. Então, diz-nos que, nessa altura, Daniel foi convidado a comer das iguarias do rei. Daniel diz, contudo, no versículo 8, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. É verdade, Deus faz coisas fantásticas, Deus faz milagres. Mesmo aquele chefe, aquele comandante, aquela pessoa responsável da casa do rei de escolher, selecionar quem ia para junto do rei, ele tinha a sua vida, arriscou a sua vida, mas ele Deus trabalhou na vida dele e Daniel achou graça aos olhos deste homem. Então, quando nós não nos deixamos contaminar no interior, Daniel fez questão de não se deixar contaminar com nada. Aqueles manjares que eram oferecidos à idolatria, aos deuses da Babilónia, Daniel não quis misturas, ele queria ter um coração puro, um coração sincero. E como está escrito em João capítulo 4, diz-nos que a adoração que nós devemos ao nosso Deus é verdadeira. Diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, quando tu mantens o teu interior intacto, sem ser contaminado, tu mantens a tua liberdade interior. E nós vemos N exemplos na Bíblia, na Palavra de Deus. Tu podes estar exilado mesmo até agora, podes estar exilado de alguma maneira, podes estar cativo de alguma situação, seja aquilo que for, mas deixa-me dizer uma coisa, tu nunca deves permitir ficares preso por dentro, só tu é que permites que isso aconteça. Acredito que Daniel orava pela sua nação de origem, mas também pela cidade de Babilónia, pelos seus governantes, que humanamente podemos achar que não mereciam, mas Daniel orava por Babilónia, orava pela cidade onde estava cativo, orava pelos seus governantes. E como vamos ver mais à frente, isso até é uma ordem de Deus, orar pela nação onde eles foram levados cativos. E isso permitia a Daniel, o facto de ele orar pela nação, o facto de orares pela tua nação, pelos teus governantes, permite a ti criar uma sensibilidade fora do comum. Quando tu oras e acreditas que Deus ouviu a tua oração, não é mais uma oração, são palavras que nós dizemos, são palavras responsáveis com as quais nos comprometemos de que Deus, temos a certeza e convicção de que Deus nos está a ouvir e que Deus promete que quando Ele ouve a oração, como nós ouvimos, tende fé em Deus, porque tudo quanto pedires em meu nome, crendo, o recebereis. E será vosso, o recebeste, e será vosso. Então, isso permitia a Daniel ficar com uma sensibilidade para ouvir Deus em relação à nação, ficar sensível a todas as orientações que Deus lhe desse para ele ser uma bênção para a Babilónia. Onde quer que tu fores, mesmo que seja alguma coisa que seja contra a tua vontade, como Jónatas, por exemplo, que foi levado para Nínive contra a sua própria vontade, mas mesmo que seja contra a tua própria vontade, talvez tu estás em contextos neste momento que estás contra a tua própria vontade, mas deixa-me dizer, até aí tu tens que ser uma bênção também. Deus levou-te até aí para tu seres uma bênção. E é nesse sítio onde tu te encontras que quando oras pela nação, quando oras pela cidade, quando oras pela vila, quando oras pelos vizinhos, Deus cria sensibilidade e dá-te orientações para tu entenderes aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai fazer acontecer, porque a oração traz expectativas, porque tu acreditas que Deus ouviu a tua oração. E não só, ele acreditava que esses eram os passos que tinham a ver com as respostas de Deus às suas orações. Daniel nutria uma expectativa muito grande por causa das suas orações. E temos outro exemplo, José seria um outro exemplo aqui a mencionar, mas vamos-nos focar em Daniel. Daniel percebe que Deus o quer usar na interpretação dos sonhos nos sonhos do rei Nabucodonosor. Daniel, no capítulo 2,
o que vai mudar a perspectiva daquele rei, o futuro, a forma como ele vai ver aquela nação, a forma como ele vai ver aquele império, a forma como ele vai ver as pessoas. A partir da altura em que Daniel, ele percebe que Deus o quer usar, porque Daniel, não esqueçamos, Daniel tem 15 anos quando ele é deportado para a Babilónia e é um jovem e ele tem a coragem de ouvir Deus e de assumir que Deus fala com ele e orar e acreditar que ele ouve as orações dele e perceber o que é que Deus quer fazer na medida em que ele ora as respostas que Deus traz, e Daniel move-se nessas respostas de Deus. Então Daniel, no capítulo 2, nos versículos 1 em diante, nós podíamos ler vários versículos, mas nós vamos só ler alguns. Mas Daniel, no capítulo 2, e começando no versículo 1, diz que no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Então o comandante da guarda do rei preparava-se para matar os sábios da Babilônia, a mando do próprio rei, para os matarem. E quando Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e bom senso, perguntou ao oficial do rei porque é que o rei tinha emitido um decreto tão severo. E então este guarda do rei explicou o motivo a Daniel. Então, diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Então Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. É importante isto quando nós queremos perceber de Deus. Às vezes nós temos que partilhar com pessoas que nos podem ajudar, com pessoas que estão à altura de aceitar este desafio. Era um desafio de vida ou morte. E nesta situação, Daniel, ele escolheu 3 amigos em quem podia confiar, que estavam dispostos a arriscar também. E hoje, muitas das vezes, nós estamos dispostos a arriscar pouco. E se arriscamos pouco, arriscamos poucas vitórias. Arriscamos vitórias fantásticas que Deus quer trazer e a fazer acontecer através de nós, para a nossa vida, para a vida da cidade, para a vida da nação, tal como aconteceu com Daniel. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos e pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilónia. Daniel assumiu este compromisso, assumiu este desafio, pediu um prazo ao rei, mas ele sabia que Deus a quem ele orava, em quem ele confiava, Daniel, ao orar, ele acreditava que Deus podia responder, e a resposta que fosse era essa que ele iria dar. Daniel habituou-se cedo a ouvir Deus e a receber respostas às orações que ele fazia e que ele acreditava. Então, diz no versículo 20, então o mistério. Diz que depois Daniel, durante a noite, ele foi-se deitar e durante a noite diz que Deus revelou-lhe o sonho durante a noite numa visão. E Daniel se levantou, louvou a Deus, ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e estações, se torna reis e os sacerdotes, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. E eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com o guarda do rei, que tinha designado para executar os sábios da Babilônia. E Babilônia disse: não executes os sábios, leva-me ao rei e eu interpretarei o sonho. Glória a Deus. Deus tem sempre uma resposta para ti, uma resposta para a cidade, uma resposta para a nação. Quando tu oras, quando tu acreditas, tu ficas cheio de expectativa, porque Deus ouviu a tua oração. Então, o guarda do rei imediatamente colocou Daniel junto do rei e o Daniel lhe trouxe o significado. Disse: olha, rei, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual tu perguntaste, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E então dele começa a contar-lhe o sonho.
Então diz que diz a palavra de Deus, diz quanto a mim esse mistério não me foi revelado, diz Daniel, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas porque tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que se passou na tua mente. Agora notem, quando Daniel, depois de ter interpretado o sonho, o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios, pois conseguiu revelar este mistério. E então diz que o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes, designou como governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, Daniel pediu ao rei para que nomeasse Sadraque, Mesaque e Abdenego como administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Então, eles também estiveram envolvidos na oração que acreditava no milagre, na oração que acreditava na mudança que podia impedir que todas aquelas pessoas morressem e que este rei acabasse também por mudar a sua perspectiva relativamente a ele, a tudo, a Deus, inclusive ao Deus de Daniel. E o rei reconhece Deus como Deus de todos os deuses, de todos os reis. E vamos entender que mais à frente, quando Ananias e Misael e Azarias são atirados lá para a fornalha de fogo ardente, também ele reconhece que Deus, ele é o Deus dos deuses. Depois com Daniel também reconhece o mesmo quando foi na cova dos leões. Mas deixem-me dizer, embora não tenham negado os deuses, contudo, o rei Nabucodonosor descredibilizou oficialmente, publicamente, todos os deuses da Babilônia e do seu império. Deixa-me dizer-te, se tu queres estar envolvido se tu queres ser, de facto, se te queres usufruir, se queres ser uma pessoa influente, se queres ser promovido por Deus, então tu precisas estar envolvido em projetos de oração que acreditam que o mundo muda, que acreditam que a cidade muda, que acreditam que as pessoas mudam. Tu precisas estar cheio de expectativas. Para estar cheio de expectativas, tu precisas de acreditar na oração que tu fazes. Tu precisas de acreditar que a oração tem poder. Daniel, para além dos presentes, é nomeado o governador de toda a província da Babilônia. Os companheiros de Daniel foram promovidos a administradores da província porque eles estavam juntos neste combate, nesta luta, e era honesto, era correto que Deus também os recompensasse. Isto significa que quando tomamos parte de projetos que implicam uma expectativa fantástica, deixa-me dizer que de facto a tua esperança, a tua expectativa não será cortada, porque Deus vai recompensar-te. Em Daniel, no capítulo 3, nos versículos 23 a 30, diz que quando os amigos de Daniel se encontraram lá na fornalha, o rei diz que ficou alarmado porque ele viu 4 homens na vez de 3. E quando ele chamou um dos seus conselheiros para o ajudar a entender, então diz que ele viu que 4 homens desamarrados, ilesos, quando pelo fogo, quando passeavam pelo fogo, e o quarto se parecia como um filho dos deuses. Outra versão diz que parecia como o filho de Deus. E quando o rei se chega junto do forno que está a arder, diz que ele pede para saírem, e eles saem ilesos, sem sequer um cabelo se ter queimado da cabeça deles. Então, deixem-me dizer-lhes, e mais uma vez o rei passa um decreto em todo homem qualquer, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e a sua casa transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Deixa-me dizer-vos que, de facto, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles arriscaram a sua vida
mesmo até isso o rei reconheceu, mas eles foram pessoas influentes na sociedade, porque eles oraram, porque eles acreditaram que Deus trabalhou as respostas, porque as respostas que Deus envia, as respostas são fiéis. Deus é fiel. Quando Deus envia respostas, Deus sabe aquilo que está a fazer e sabe que aquilo que vai acontecer será sempre para bem de ti, bem da nação em que tu te encontras. E na medida em que eles oravam pela nação, não há promoção sem vencer a oposição, porque esses são os teus inimigos que te impedem de seres mais influente no mundo, no espaço, no lugar onde quer que tu te encontres, onde Deus te colocou. Não há de facto promoção sem venceres a oposição. E a oposição, aquilo que te pretende barrar, aquilo que te pretende dificultar a tua caminhada, a tua corrida, pretende parar esta fé de tu acreditares na oração que tu oras, que Deus está a preparar respostas e que tu segues essas respostas que Deus está a trazer à tua vida. Quer Daniel, quer seus amigos, através da oração, ficaram em expectativa daquilo que Deus poderia fazer e perceberam de forma a que como é que Deus os poderia tornar influentes na nação. Inclusive todos os sábios da Babilônia, por causa de Daniel e os seus amigos, eles foram salvos. Então, quando tu és uma pessoa que de facto queres ser uma bênção, que acreditas na oração que tu fazes, tens expectativas, a bênção nunca é só para ti, a bênção é para a tua cidade, é para a tua nação, é para as pessoas que estão perto de ti. A oração coloca-nos em expectativa, porque sabemos que Deus ouve as nossas orações. Quando tu oras, precisas acreditar que Deus ouviu. Precisas acreditar que Deus ouviu e que naquele momento Deus começou a trabalhar a resposta. Às vezes há pessoas que começam a orar e parece que aquela oração não valeu. Parece que a seguir vamos orar a mesma coisa e oramos, se calhar, meses e anos sem fim acerca da mesma coisa e não acreditamos que Deus ouviu a oração e que Ele está a preparar uma resposta. Quando nós oramos, precisamos ficar sensíveis para saber o que é que Deus vai fazer a seguir, qual é a estratégia, qual é a resposta que Deus vai trazer para fazer acontecer o impossível. E Daniel, no capítulo 9, mostra-nos bem isso. Diz que quando ele ainda estava a orar, Daniel, a confessar o seu pecado e o pecado de Israel, no capítulo 9, versículos 20 a 23, e trazendo o pedido ao Senhor, o pedido dele ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rápido para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde, e ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-te a conhecer e a entenderes aquilo que está a acontecer. E diz que assim que tu começaste a orar, houve uma resposta que eu trouxe a ti, porque tu és muito amado. Então presta atenção à mensagem e entenda a visão. Então, quando tu começaste a orar, se tu oras, tu acreditas que Deus está a ouvir, e naquele momento o anjo está a confirmar, quando Daniel diz, quando tu começaste a orar, houve uma resposta que Deus enviou imediatamente e que eu trouxe porque tu és muito amado, porque Deus, Ele tinha uma atitude de fé, uma atitude que agradava a Deus, e a Bíblia fala que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, conforme Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Então, há um pormenor muito importante aqui. Quando tu oras, tu precisas de estar bem com todos. Precisas estar bem contigo, precisas estar bem com os outros. Diz a Bíblia, Mateus 11, 26, diz: se tens alguma coisa contra alguém, perdoa, porque se tu não perdoares, também teu Pai não perdoará os teus pecados. E isso significa que há uma relação cortada. A água da vida não flui, o rio não flui, as orações são bloqueadas. Portanto, Deus está a dizer, então, quando tu pedires alguma coisa, querer que recebeste, e será teu. Mas, se tens alguma coisa contra alguém,
também. Deves perdoar para que o teu Pai te possa perdoar também, porque isso é impeditivo de que Deus possa fluir a bênção através de ti e para a cidade e para a nação. Impede de ser sensível, perceberes o que é que Deus está a trabalhar como respostas, perceberes como é que tu te podes mover nessas respostas. Daniel não se deixou influenciar nem pela revolta, pela amargura, pela vingança, tinha razões para isso, nem se lamentou pelo facto de estar ali como um preso, como um cativo, nem deu crédito àqueles que diziam, que eram falsos profetas, que diziam, não, nós vamos sair daqui, quando Deus tinha dito, não, vocês vão ficar lá 70 anos. E ao fim de 70 anos eu vou trazer-vos de novo à vossa terra, porque os seus pensamentos que penso de vós são pensamentos de bem. Mas procurou, Daniel antes pelo contrário não se revoltou, mas procurou buscar sentido para aquilo que estava a viver através da oração. Onde quer que tu te encontres, pode ser num contexto em que tu consideras que é um exílio, mas deixa-me dizer, não estás preso por dentro, tu tens liberdade, mas o que é interessante nós pensarmos é que precisas de buscar sentido no contexto, na situação em que tu estás a viver, precisas de orar e acreditar que Deus vai trabalhar respostas para ti. Daniel sabia que, tal como Deus tinha ordenado ao orar pela cidade, teriam paz e prosperidade. Lá, como diz Jeremias, o capítulo 29, 4 a 14, Daniel não se revoltou contra a cidade, ele não se lamentou, ele não ficou amargo, ele não ficou uma pessoa imperdoável, com dificuldades em perdoar. Ele orava pela Babilônia, pelos reis, ele orava. E como nós já referimos, é muito bom nós andarmos em perdão. E diz assim Jeremias no capítulo 29, versos 4 a 14, assim, diz o Senhor dos Exércitos, os judeus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Não há nada que nos possa impedir de nos multiplicarmos. Quando nós oramos, nós ficamos cheios de expectativa. E eu estou cheio de expectativa porque eu estou a orar a Deus. Nós temos uma igreja que ora a Deus e a igreja que ora a Deus fica cheia de expectativa de que nós não vamos diminuir, de que não é esta situação em que estamos a ver que nos diminui. Antes, pelo contrário, a Bíblia diz que o que nos foi ordenado é crescei, multiplicai-vos, não diminuais, mas multiplicai. Mas tu precisas de orar pela cidade. Buscai a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade vossa prosperidade depende da prosperidade da cidade. Então é importante, se tu oras pela cidade onde te encontras, a cidade prospera, mas tu prosperas também. A tua prosperidade depende da prosperidade da cidade. Então é importante nós pensarmos nisso. Deus diz, quando se acabarem os 70 anos, eu cumprirei a minha promessa em favor de cada um de vós e trazer-vos de volta a este lugar. Conheço os planos que tenho a vosso respeito. Não são planos de mal, mas de vos fazer prosperar. Amém? Bendito o nome de Jesus. Então é importante, Deus não abandona ninguém, Deus não nos deixa, Deus está nos processos. Diz a Bíblia, versículo 13, diz, vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração. Hoje encontramos muitos irmãos a trabalharem em repartições do Estado, na educação, nas finanças, na saúde, em empresas, nos negócios, mas qual é a tua expectativa que tens para esse lugar onde Deus te colocou ali? Qual é a expectativa? Mas deixa-me dizer-te, tu só tens expectativa quando tu oras e acreditas que Deus ouviu a tua oração e que Deus está a trabalhar uma resposta para o lugar aonde tu te encontras, para a tua família, para a tua necessidade. Mas obviamente quando tu oras, como aconteceu com Daniel, quando tu oras e acreditas na oração, que Deus ouviu a tua oração, Deus começou a trabalhar respostas, imediatamente começou a trabalhar respostas para que aquilo que tu estás a orar seja mudado, seja alterado, transformado. Então essa expectativa só acontece quando tu oras e acreditas
que Deus ouviu a tua oração e que Ele vai intervir. Qual é a expectativa que temos de Deus como igreja para a nossa nação? E a igreja, lá em 2 de Crônicas, no capítulo 7, versículos 11 a 6, diz, quando acabou o Salomão de construir o templo, diz que o Senhor apareceu-lhe de noite e disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar como um templo para sacrifícios. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Amém? Deus está atento às orações feitas por ti, lá no lugar onde te encontras, lá naquele lugar como Daniel, ainda que jovem, Deus ouviu, apesar de ele ter passado por diferentes reinados, Daniel sempre teve a mesma postura de expectativa, porque ele era uma pessoa de oração, era uma pessoa que orava a Deus, não queria perder a sua expectativa de que Deus era capaz de transformar. Ora, quando oras, precisas de acreditar, Ele vai trazer direção e que tu precisas dar sentido ao lugar onde te encontras, às coisas que estão a acontecer à tua volta, porque tu não estás ali por acaso. Quando tu oras, tu vais perceber de Deus, tu vais ficar sensível àquilo que Deus quer fazer no meio dos teus amigos, no grupo da tua família, no grupo dos teus colegas de trabalho, na tua cidade, na tua vila. Então, se não fosse assim, nós não poderíamos aceitar que o que diz Tiago 5,16, que a oração de um justo é poderosa e é eficaz. Isso não seria verdadeiro se nós não aceitássemos assim que Deus ouve a nossa oração e imediatamente Ele prepara uma resposta para vir até nós. Muitas vezes não recebemos porque não ficamos com expectativa, porque não acreditamos que Deus está a preparar essa resposta. Então, quando diz orai pelos vossos governantes para que tenhais vida quieta e sossegada, também este texto não tinha poder algum. Quando diz, em tudo recomendo-se que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. Mais uma vez, para que a cidade ao prosperar, a tua nação ao prosperar, tu vais prosperar também. Precisamos agarrar cada oportunidade para trazermos Jesus, o reino de Deus, pois quando oramos Ele encarrega-se de criar estratégias, só precisamos estar atentos àquilo que Deus vai fazer como fruto da nossa oração de fé. Conhecemos bem que para todos os reis que sucederam Nabucodonosor, Daniel sempre teve esta mesma postura. E neste sentido, quando és uma pessoa cheia de expectativas, há pessoas que vão querer matar esse teu entusiasmo. Há sempre pessoas que querem matar esse teu entusiasmo. E como fruto da inveja, calúnia, criaram estratagemas maquiavélicas a Daniel, porque ele era tão excelente como foi eleito para ser um dos principais dos governadores da província de Babilónia. Criaram, por causa da inveja que tiveram dele, criaram estratégias maquiavélicas e Daniel foi atirado para a cova dos leões, mas ele manteve a sua expectativa através da oração. Diz ele que quando ouviu o edito do rei, ele foi na casa dele e, como está escrito em Daniel, no capítulo 6, versículos 1, nós percebemos que ele ficou lá na sua casa a orar. Diz que 3 vezes ao dia orava. Diz que designou 3 supervisores o rei e um deles foi Daniel. Daniel se destacou, diz versículo 3, entre todos os supervisores. Quando tu oras, tens expectativas, Deus vai fazer-te uma pessoa influente na sociedade, não para a tua glória, mas para a glória dele. Daniel, ele destacou-se por causa das suas grandes qualidades, que o rei planeava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então, eles perceberam isso e criaram estratagemas. Não conseguiram apanhá-lo na sua fidelidade para com o seu trabalho para com o rei, mas tentaram criar alguma coisa que tivesse a ver com a lei do seu Deus, E o que nós entendemos aqui é que o motivo porque eles quiseram acusar Daniel foi porque eles quiseram
fazer mal, no sentido de levarem o rei a criar um édito que queria impedir Daniel de orar. Mas Deus está sempre no controle e a oração, a nossa relação com Deus é alguma coisa que nós não devemos deixar perder. Então, quando tu estás cheio de entusiasmo, tu vais encontrar pessoas, como aqui em Daniel no capítulo 6, quando tens expectativas que querem quebrar o teu entusiasmo, e está nas tuas mãos não o permitir. Quando Daniel soube do decreto, ele diz que ele foi para o seu quarto e 3 vezes ao dia se ajoelhava agradecendo ao seu Deus. Então é interessante que mais uma vez o rei, ele diz pois, o rei, o Deus de Daniel é um Deus vivo, permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões, assim Daniel prosperou durante os reinados Dário e de Persa, do Ciro o Persa. Para concluir, é interessante pensarmos, Daniel utilizou os seus 70 anos da forma mais fantástica. Foi como que terminar uma missão que levou a que um império, reis e pessoas pudessem ser transformadas e que todos eles reconheceram que o Deus Daniel é o Deus verdadeiro. Portanto, 85 anos de idade, quando Daniel saiu de Babilónia para regressar à sua terra, mas foram 70 anos vividos. Não sei como é que tu estás a viver os teus anos ou o teu tempo, aonde Deus te está a levar, mas espero que, e eu quero também para mim mesmo, terminar uma carreira em que no fim eu possa ter resultados como teve Daniel. Valeu a pena. Missão cumprida. Neste momento eu gostaria de pedir a Deus que abençoe a vossa vida, a vida daqueles que conhecem Deus, que já conhecem, aqueles que não conhecem. Gostaria de orar por vós e de vos ajudar nesse sentido de que, onde quer que se encontrem, ainda que não sejam os lugares mais agradáveis de nós estarmos, somos nós que fazemos cada lugar onde nós estamos, o tornamos mais aprazível ou menos aprazível. Depende do ponto de vista com que nós também encaramos cada situação. Mas deixe-me dizer-lhe, na medida em que tu oras, Deus ouve a tua oração e Ele cria respostas para mudar tudo aquilo que precisa ser mudado, de forma que tu percebas e tenhas que as coisas para ti não sejam simplesmente um peso, uma coisa que acontece da qual tu és vítima, mas não, onde percebes que Deus quer te usar e Deus quer te abençoar, para ti, para a família, para a tua cidade, para a tua nação. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Tu és bom e Tu és um Deus fiel, és um Deus que sempre ouves as nossas orações e a nossa oração tem poder. E por isso mesmo eu oro pelos meus amigos, aqueles que já conhecem Jesus, aqueles que ainda não conhecem Jesus. E oro para que eles se atrevam a orar a Ti, a confiarem. Tu és o Deus que ouves, sejam pequenas, sejam grandes coisas, seja qual for a necessidade, que eles saibam que ao orarem a Ti, Tu ouves. E Tu ouviste logo assim que oraram e que Tu estás a preparar a resposta para trazeres à vida deles. Por isso ajuda-os a ficar em expectativa de que Tu estás a preparar uma resposta para cada um deles, para todos nós, para a Igreja. Que somos todos nós, para a Igreja, que acredita em Ti e acredita porque tem expectativas, porque ora. Muito obrigado. Que honra ser participante desta missão, ir ao encontro de quem precisa. Já de seguida encontrará os meios
eletrónicos pelos quais pode contribuir. Todos juntos conseguimos fazer mais. E todas as sextas-feiras às 21h30 estaremos aqui para lhe trazer uma palavra de esperança. E aos domingos às 10 e às 11h30 também transmitiremos em direto as celebrações que ocorrerão presencialmente na Rua Gonçalo Braga em Moscavide. É muito bem-vindo. Mas dadas as circunstâncias atuais, os lugares são limitados, por isso reserve já o seu lugar. Teremos muito gosto em o receber. E estaremos sempre aqui para si.